Vem me visitar hoje aqui. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos chegando com mais um vídeo para o canal. Hoje nós estaremos, pela bondade de Deus, estudando a nossa segunda lição do segundo trimestre. Temos como tema hoje Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Esse trimestre ele é comentado pelo pastor William Barros. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Marechal Hermes, é psicólogo clínico, possui curso básico e médio em teologia pelo IB, é bacharel em teologia pela FATES, conferencista e palestrante, coordenador de jovens, professor de teologia nas áreas de origem bíblica, homilética e escatologia. O tema do nosso trimestre é Apocalipse e a lição de hoje é Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. O textuário da lição tem como referência capítulo 1, verso 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. A verdade aplicada: não podemos como igreja ignorar ou desprezar a relevância da mensagem do Apocalipse, pois breve Jesus voltará. Os objetivos da lição: despertar para a brevidade do tempo, mostrar as características que identificam a igreja e destacar a pessoa de Cristo e sua posição soberana. Os textos de referência da nossa lição se encontram em Apocalipse, capítulo 1, versos 3 ao 6. E a introdução nos diz o seguinte: a revelação do Apocalipse começa com uma visão do Cristo glorificado e ao mesmo tempo conforta o apóstolo João, mostrando a ele a importância do papel da igreja neste mundo. Então essa revelação, esse livro, lembrando os irmãos que ele foi escrito pelo apóstolo João. Esse apóstolo João foi um dos 12, daqueles 12 que Jesus escolheu para estar com ele, os enviou a pregar. E João já estava assim com uma idade bem avançada, e esse tempo que João recebe essa revelação do Apocalipse, quando o comentarista diz para nós que isso trouxe conforto ao apóstolo, é devido à intensa perseguição que a igreja do Senhor Jesus sofria por parte do Império Romano. Por esse tempo, Nero já tinha sido um dos imperadores, e por sinal foi um dos imperadores que muito perseguiu a igreja de Deus, a igreja de Cristo. E o apóstolo, quando recebe essa revelação, isso trouxe conforto ao coração do apóstolo, pois em Apocalipse, no capítulo 1, o próprio João ele vai dizer aonde foi que ele recebeu essa revelação. Ele diz que ele estava preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Ele estava preso e exilado. E o local do exílio de João era na ilha de Patmos. Vamos colocar na tela aqui. Dá para no mapa aqui identificar onde ficava essa ilha. Essa ilha de Patmos ficava no mar Egeu, próximo à costa daquele país que hoje nós chamamos de Turquia. Do lado esquerdo nós temos a Grécia, e do lado direito do mapa, pelo menos da forma que eu estou vendo aqui, nós temos a Turquia. E dá para identificar no mapa também as 7 igrejas do Apocalipse, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso. São as 7 cartas. Tem as 7 igrejas das quais João escreveu as 7 cartas, conhecidas como 7 cartas do Apocalipse. Essas igrejas também ficavam nessa região onde hoje é a Turquia. E João, ele estava preso nessa ilha, e
tem um comentário na Bíblia de estudo King James que diz que essa ilha de Patmos ela era uma colônia penal romana. Aqueles que eram presos pelo Império Romano eram condenados, muitos eram levados e exilados para o pagamento de alguma pena justamente nessa ilha. E foi justamente exilado nessa ilha que João ele teve esse privilégio, né, de receber esta revelação gloriosa da parte de Deus, que é o livro do Apocalipse. Vai existir uma importância muito grande no estudo desse livro, porque sem o Apocalipse a Bíblia não estaria completa. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é isso que nós cremos, e ela é uma revelação especial de Deus para a humanidade, ou para o ser humano. É natural, o Dr. Walson ele diz a respeito disso, que é natural que Deus se revelasse. Deus não ia criar o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, conforme está registrado no livro do Gênesis, e não se revelar a esse homem. O escritor escreve a carta aos Hebreus, ele diz que, havendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, na história, o escritor aos Hebreus vai nos desvendando que Deus é um Deus que falou, que fala e que se revela. E na antiguidade falou de muitas maneiras, de muitas formas, mas quando ele adiciona que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ele está trazendo que a revelação por meio de Jesus é o clímax da revelação de Deus, porque ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Na lição anterior, o comentarista ele fez essa pergunta. Ele fez essa pergunta no capítulo 1, no ponto 1 da lição anterior, dizendo: por que estudar o Apocalipse? E ele trouxe essa resposta, né? É imprescindível para nós entendermos o nosso tempo e o que está prestes a acontecer no mundo. E o estudo desse livro vai nos levar à santidade, sabendo que essas coisas que estão descritas nesse livro, elas vão acontecer. Conforme João mesmo relatou, elas brevemente vão acontecer. Então, meus irmãos, o Apocalipse se torna importante porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro do princípio. É claro que nós vamos, não é objetivo nosso aqui, mas Deus se revelou de forma geral através da natureza, através da criação. Salmo 19, verso 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas através da natureza, da criação, o plano da salvação, ele não se pode conhecê-lo através da obra da criação. Então Deus vai revelar de forma especial, e nessa revelação Deus vai apresentar ao homem esse plano, né? Esse plano glorioso que é de redimir o homem. Então a revelação de Deus foi sendo construída ao longo da história. Irmãos, vejo que a Bíblia Sagrada ela levou 1600 anos para ser escrita, cerca de 40 autores diferentes que não, digno de nota, que não falaram de si mesmos. Pedro escreveu sobre isso dizendo que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, sobre o sopro do Espírito de Deus. E essa revelação foi sendo construída ao longo da história. São 40, como eu disse, 40 autores, cerca de 1600 anos que levou para ser escrita, mas quando Moisés, que é atribuído a ele a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, só os primeiros capítulos do livro de Gênesis vai compreender os primeiros capítulos ali, até se chegar na história de Abraão, vai compreender um período de quase 2000 anos de história, porque os irmãos vejam que até na genealogia a gente vai perceber que aqueles primeiros habitantes, né, descendentes de Adão, eles viviam muitos anos, 900 anos, 800 anos, 700 anos.
Então, apesar de quando a gente lê a Bíblia, parece que foi algo assim tão rápido e tão ligeiro, mas aquilo foram muitos anos. Foram muitos anos. E Gênesis é o princípio, a revelação vai sendo construída, e quando João recebe essa revelação do Apocalipse, aqui o cânon sagrado está sendo concluído, a revelação de Deus está sendo fechada. No último capítulo do livro tem até uma advertência para que não se acrescente nada, capítulo 22, verso 18, que diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, uma advertência seríssima a respeito de não acrescentar e não retirar nada. Porque o que nós temos, a Bíblia Sagrada, os 66 livros que compõem o cânon sagrado, é a revelação de Deus para o homem. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tem um propósito, tem um objetivo de nos ensinar, de nos instruir e de nos apresentar o caminho da salvação. Então, essa revelação de Jesus para João trouxe para ele um grande conforto face à perseguição que a igreja estava enfrentando naqueles dias. O ponto 1, o comentarista apresenta como tema a revelação do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou a João, o seu servo. É uma referência aí de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, que é o versículo 1, que é o primeiro versículo do livro do Apocalipse. Encontramos logo no início 3 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Já de início, no versículo 3, nós temos essa tríplice bem-aventurança. Bem-aventurados que leem, o que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós temos 3 verbos que são apresentados nessa bem-aventurança: ler, ouvir e guardar. Muitas pessoas a gente já teve oportunidade de ouvir pessoas às vezes usar uma expressão dizendo: olha, cuidado com a leitura do Apocalipse, cuidado com o Apocalipse, o livro do Apocalipse não é para ficar lendo, porque é difícil de interpretação. E às vezes muitas pessoas às vezes até recomendava a não leitura desse livro. Mas essa recomendação ela não vai de encontro com aquilo que está no próprio livro. Porque já de início João está escrevendo dizendo que é bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Ler, ouvir e guardar. Se a pessoa não pode ler, ele pode ouvir. E uma vez lendo e ouvindo, ele precisa também guardar. O salmista, quando ele escreve no Salmo 119, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra precisa ser guardada, não só lida, não só ouvida, mas precisa ser guardada no coração. Jesus até mesmo contou uma parábola durante seu ministério terreno, dizendo que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é semelhante ao homem prudente que edifica sua casa sobre a areia, e vem os ventos, a chuva, e transborda contra aquela casa, e a sua ruína é grande.
Mas Jesus também fez uma comparação dizendo que aquele que lê, aquele que ouve as suas palavras e as praticam, Jesus comparou com o homem que edificou, como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio o vento, veio os rios, transbordaram, né, e bateram com ímpeto sobre aquela casa, e ela permaneceu de pé, porque tinha fundamento, estava bem fundamentada, estava bem construída, estava bem edificada. Essa tríplice bem-aventurança, né? E a palavra bem-aventurado, literalmente o significado é feliz, abençoado. Feliz é aquele que lê, como se João estivesse dizendo isso. Literalmente, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Mas não somente essas três, essa tríplice, né, bem-aventurança é apresentada no livro, mas também a gente pode ver que existem 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Estou com uma obra aqui do pastor João Leitão de Melo, publicada pela CPAD, que tem como tema Sombra, Tipos e Mistérios da Bíblia. Né, na página 136, o autor desse livro apresenta as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem e guardam as profecias deste livro. Capítulo 1, verso 3. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Apocalipse 14, verso 3. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que vigia. Apocalipse 16, versículo 15, é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9, é a quarta bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6, é a quinta bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7, é a sexta bem-aventurança. E a sétima bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 14. E aliás, é bom nós fazermos aqui uma reflexão daquilo que o comentarista deixou para nós na lição anterior sobre o número 7 no livro do Apocalipse. Nós temos aqui 7 bem-aventuranças que são listadas pelo comentarista desse livro aqui na página 136. E o comentarista pastor William Barros falou sobre isso, né? A presença do número 7 no livro do Apocalipse, lembrando que esse número representa a perfeição, né? Nós temos 7 trombetas, temos 7 castiçais de ouro. Isso foi apresentado na lição passada, as 7 igrejas, as 7 cartas escritas às 7 igrejas, né? 7 promessas para aquele que vencer, Apocalipse 1 a 3, 7 selos no livro do juízo das nações, 7 trombetas que anunciam o juízo, 7 castiçais de ouro, 7 anjos das igrejas, 7 anjos celestiais, 7 espíritos de Deus e por aí adiante. Então, meus irmãos, desconstruindo aquele pensamento que o Apocalipse é um livro para se ter medo dele, para não ler, a própria narrativa do Apocalipse nos apresenta que nós devemos sim ler, devemos sim ouvir, devemos guardar as palavras dessa profecia. Se nós fizermos isso, nós seremos alvos dessa tríplice bem-aventurança, ou isso nos tornará felizes, nos fará felizes, seremos felizes com isso. E é importante nós ressaltarmos aqui que na lição anterior, o comentarista ele fez questão, quando ele comentava sobre o Apocalipse, ele diz que é imprescindível estudar o livro do Apocalipse para entendermos o nosso tempo e o que está prestes a acontecer no mundo. E ele deixou essa declaração dizendo que essa mensagem nos protege contra as seitas, contra as heresias.
e dentre elas aquelas que trazem em seu bojo ensinos distorcidos sobre a doutrina das últimas coisas. Então é importante nós ressaltarmos que no livro do Apocalipse nós vamos ter a partir de um determinado capítulo em diante, a gente vai ver muito, nós vamos estudar isso nas lições seguintes, sobre assuntos escatológicos, que são estudo, a escatologia, a logia, estudo, né, conhecimento, estudo, e a palavra escatos quer dizer o fim, as últimas coisas. Então a escatologia é a doutrina, é o estudo das últimas coisas. E nós vamos ter muita revelação de Jesus para João a respeito dos últimos tempos, da grande tribulação, do juízo de Deus sobre os infiéis, sobre a humanidade que não escolheu, que rejeitou a salvação que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. E sabendo disso, né, de posse, o estudo do Apocalipse vai nos levar, né, a conhecer, a esse conhecimento, aquilo que está por vir, aquilo que está para acontecer, e de posse desse conhecimento, esse estudo nos torna felizes, nos torna bem-aventurados, porque ele vai nos levar à santificação, vai nos conduzir à santidade. Vai nos conduzir à santidade. E Hebreus, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 12, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A própria palavra, o próprio Deus, ele diz na palavra: sede santos, porque eu sou santo. A santificação, ela integra, ela engloba a obra da salvação, né? Me recordo de um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes em uma dos seus sermões, das suas pregações que ele deixa aí na internet para todo mundo ver. Em uma dessas pregações ele diz que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, apresentando os 3 tempos da salvação. E o presente, nós fomos salvos para viver uma vida com Deus e para Deus, e não ter prazer mais no pecado, e não viver mais nas práticas pecaminosas, porque Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então o estudo do Apocalipse, além de nos prevenir contra os falsos ensinos, os falsificadores da palavra, que Paulo nos adverte sobre isso numa das suas cartas, que falsificam, que isolam um texto, isolam um versículo e ali fundamentam uma interpretação de forma isolada, e todos que buscam um conhecimento que seja básico dentro da teologia sabem que texto sem contexto é pretexto. E muitos, às vezes até de má fé, fazem interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras. E se nós não estivermos cheios da palavra, com a palavra no nosso coração, nós podemos ser enganados. Podemos ser enganados pelas seitas, pelas heresias dos últimos tempos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu que surgirão nos últimos tempos falsos profetas, muitos falsos profetas. Então, meus irmãos, o estudo desse livro nos leva à santidade, é uma prevenção contra, os falsos ensinos e as falsas interpretações. Louvado seja Deus, isso que o comentarista está deixando registrado para nós. E também, ao estudarmos o Apocalipse, ao lermos, ouvirmos e guardarmos, nós somos bem-aventurados. A pergunta que vem à nossa mente é: se no tempo do Novo Testamento era a última hora, o que diremos agora, há mais de 2000 anos? É uma pergunta que o comentarista deixa para nós a respeito